Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. É o dia da nossa aula de língua portuguesa. Porém, antes de iniciá-la, eu trouxe uma mensagem para compartilhar com vocês e a mensagem que eu selecionei hoje é da Carla Cadomoto. Assistam comigo. Olá! Quais pequenas boas ações você tem feito no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos e que vem fazendo diferença na vida de alguém? Eu vou contar uma história. Havia um senhor que tinha um barco e ele pediu contratou um pintor que viesse pintar o seu barco. E esse pintor então veio, trouxe uma tinta de um vermelho muito brilhante, muito bonito, e começou a pintar o barco. Quando pintou o barco, ele percebia que a tinta que escorria tinha um buraco que vazava e ia embora. E aí, imediatamente, ele vendo aquilo, ele também consertou aquele buraco. Quando ele acabou com muito esmero, com muito capricho de pintar aquele barco, o proprietário veio e então o pagou pelo serviço, de pintura que havia ficado muito bem feito, e o pintor foi embora e o proprietário também foi para sua casa. Enfim, no dia seguinte, o proprietário desse barco bate na porta desse pintor com 5 vezes ou mais o valor que ele havia pago por pintar o barco. E então o pintor assusta e fala: mas senhor, o senhor já me pagou ontem pela pintura do barco e essa quantia aqui que o senhor está me oferecendo é muito, muito maior do que eu cobro para pintar um barco, e ainda assim o senhor já me pagou a pintura. Aí o senhor, o proprietário do barco, fala: eu não estou te pagando pela pintura do barco. Você consertou o meu barco tinha um furo e você o consertou. Ele falou assim: sim, senhor, mas era algo muito insignificante. Era só um furo, não me custou nada, então eu nem mencionei para o senhor. A hora que eu vi que estava furado, eu fui lá e consertei. Era muito insignificante, não merece todo esse valor. E aí o proprietário, então, muito emocionado, ele falou assim: talvez você não entenda o que significou a sua pequena boa ação. Após o barco secar, os meus filhos pegaram aquele barco e saíram para pescar. Foram mar adentro para pescar. Eu não estava em casa. Quando eu cheguei, que eu vi que os meus filhos haviam saído no barco para uma pescaria, tamanho foi o meu desespero que eu não tinha ação, eu não sabia o que fazer, porque eu sabia que o meu barco estava furado e que os meus filhos estavam indo para alto mar com aquele barco. Então, quando eu vi na janela, lá longe no horizonte, o barco retornando com os meus 3 filhos sãos e salvos, em segurança, o senhor não sabe o que eu senti ali naquele momento. Então, o que eu estou te dando não é nada em relação ao que o Senhor me deu, ao que a sua boa ação fez pela minha família. Então, receba isso como uma gratidão, mas isso não é nem um pouco, não é nem nada perto do que o Senhor fez por mim. Ai, tão linda essa história. Qual é a boa ação que você tem feito? Qual é a atitude, o comportamento que você tem oferecido? Qual é o seu melhor que você tem oferecido que vai fazer uma diferença enorme na vida de alguém? Gratidão. É isso, pessoal. Algumas vezes, um pequeno gesto nosso gera uma enorme alegria, uma enorme gratidão no coração de alguém. Talvez essa seja a maneira de construirmos um mundo que nós queremos viver. Faça sempre para os outros aquilo que você gostaria que fizessem a vocês. Pensem nisso, pessoal. Reflitam sobre essa mensagem de hoje, ok? E nós vamos prosseguir com a nossa aula de língua portuguesa. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. O tema da nossa aula é a leitura e a compreensão do texto Por que Dormimos. O objetivo é que vocês construam a compreensão global do texto que nós vamos ler. E para aumentar essa compreensão, eu também vou compartilhar um vídeo aqui com vocês
E esse vídeo, ele é do terapeuta, eu vou assistir aqui com vocês, Fabiano Moulin, tá? Assistam comigo. Por que dormimos? Essa é uma das questões mais antigas na ciência e que, felizmente, na última década, vários progressos surgiram para tentar respondê-la. A primeira grande novidade do sono foi caracterizá-la como o processo pelo qual a plasticidade cerebral é possível. Vamos ampliar um pouco a nossa conversa para a gente entender o que significa essa frase. O ser humano é o único bicho que consegue estar em todas as partes do planeta. Na Antártida, deserto, qualquer parte o ser humano se encontra. O único bicho que consegue a mesma proeza é a formiga, que se equivale tanto em espaço como em biomassa com o ser humano. Porém, a formiga teve que se especializar em mais de 14 mil espécies para fazer a mesma coisa. E nós, a princípio, com uma só, conseguimos dominar o planeta. Como que é possível essa capacidade humana e essa adaptação humana? Aí entra o sono. É exatamente dormindo onde a gente consegue uma maleabilidade cerebral para que nós possamos nos adaptar à realidade que nos cerca. É à noite que tudo aquilo que a gente aprende durante o dia é consolidada ou aquilo que não precisa, descartado. O sono, portanto, é o preço que a gente paga por um cérebro tão adaptável, um cérebro plástico. Não é à toa que recém-nascidos e crianças, por exemplo, dormem muito e idosos muito menos. Tem relação direta, portanto, com a necessidade de adaptação e de aprendizado com a evolução da vida. Isso não importa apenas para as extremidades, para o idoso ou para a criança. Isso importa, na verdade, para todos nós. Não é à toa que pessoas que dormem mal, por qualquer motivo, sempre têm queixas de atenção e de memória, já que à noite, onde eu consolido a memória, se eu durmo pouco ou durmo mal, obrigatoriamente no outro dia eu vou lembrar pouco do que está acontecendo. Isso lembrando apenas de um tipo de memória. Existem outras. A memória motora, por exemplo, um aprendizado motor. Nós sabemos hoje que pacientes que sofrem de acidente vascular cerebral e que têm transtorno do sono, aqueles que cuidam desse transtorno melhoram mais rapidamente da fraqueza do corpo do que aqueles que não cuidam. Se a gente amplia isso para a memória afetiva e vai falar, por exemplo, da depressão, pacientes que têm depressão e que têm transtorno do sono relacionados à depressão e que não cuidam desse transtorno do sono também demoram mais para melhorar, para se cuidar adequadamente. Se isso não for suficiente para explicar a importância do sono, vou te falar de mais uma característica, mais uma novidade que surgiu. O cérebro, até 3 anos atrás, era o único órgão do corpo que não tinha sistema linfático. De 3 anos para cá, vários grupos de pesquisas mostraram que sim, nós temos sistema linfático, só que ele só funciona à noite. E é por isso que ele passou despercebido durante todos esses séculos. E esse sistema linfático tem 2 funções essenciais para a saúde. O primeiro é o transporte de células inflamatórias. Abre-se, portanto, uma nova linha de pesquisa para doenças inflamatórias do cérebro, como a esclerose múltipla. E a outra função desse sistema é literalmente limpar o cérebro. Todo dia, ao aprendermos, ao vivermos, a gente gera um lixo. E é exatamente à noite que o sistema linfático drena esse lixo produzido durante o dia. E que lixo é esse? São exatamente as proteínas que são relacionadas, por exemplo, com Alzheimer, com Parkinson, com a esclerose lateral amiotrófica. Daí também uma outra linha fantástica de pesquisa relacionando o sono com as doenças degenerativas. E, portanto, com tudo isso, se você tem alguma queixa de sono, se você conhece algum amigo ou familiar com queixa de sono, oriente ele a procurar ajuda e explique para ele que sono não é para os fracos. Pelo contrário, é para os fortes e saudáveis. Pessoal, não se esqueçam. Pessoal, esse é o vídeo que eu quis compartilhar com vocês para aumentar ainda mais a compreensão da importância, daquelas horinhas tão sagradas durante a noite de sono. A gente percebeu que é a hora da limpeza, que limpa todas aquelas proteínas que são responsáveis pelo Alzheimer, pelo Parkinson, Então a gente viu o quanto é importante dormir. Eu vou voltar aqui na tela da nossa aula, porque nós temos também um texto para ler e para a gente fazer a compreensão. Então o texto: entenda a importância daquelas 8 horinhas noturnas de sono.
Gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Epa! Mosca dorme? Até alguns anos atrás, acreditava-se que invertebrados, como as moscas, simplesmente descansavam. Mas, uma vez por dia, até as moscas passam por um período de várias horas de repouso, que é mais do que descanso para o corpo, é sono, mesmo com corpo e cérebro adormecidos. E que o sono proporciona ao corpo que o simples descanso não resolve. Todo mundo sabe, por experiência própria, que aquelas 8 horinhas noturnas de sono são indispensáveis. Dá para não dormir uma noite ou outra, ou dormir menos cada noite, mas as consequências são imediatas. Dá aquela sensação de cansaço, fica difícil encontrar as palavras, fazer contas de cabeça, sem falar na sonolência, que é o jeito de o cérebro não deixar ficar sem dormir tempo demais. Ainda não se sabe ao certo porque é preciso dormir todo dia, mas uma dica vem da marca mais características do sono. Ele é autorregulado, ou seja, quanto menos se dorme, mais é preciso dormir. Isso acontece porque a sonolência que precede o sono vem do acúmulo de uma substância chamada adenosina produzida pelo cérebro, produzida pelo próprio funcionamento dos neurônios, as células do cérebro. Quanto mais eles trabalham, mais produzem adenosina, que vai se acumulando no cérebro, e quanto mais adenosina se acumula, mais sono a gente sente. Quando finalmente adormece, o cérebro consegue limpar toda a adenosina acumulada e acorda fresquinho para um novo dia de trabalho. Por Susana Herculano Rosel, Departamento de Anatomia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assistindo o vídeo, lendo esse texto, nós percebemos a importância do sono. Nós vemos que o sono é aquela hora que faz toda a limpeza, toda como se fosse uma faxina mental. E quanto mais a gente dorme, mais, a gente limpa todas essas proteínas que são responsáveis pelo mal de Parkinson, pelo Alzheimer, E aí a gente também limpa esse estoque de adenosina, que elas são as substâncias responsáveis pelo funcionamento dos neurônios, que são as células do cérebro, ok? Então, quanto mais adenosina fica acumulada, mais sono a gente sente. Então, quando a gente finalmente adormece, o cérebro limpa toda a adenosina acumulada e aí a gente acorda pronto para um novo dia de trabalho. Ok? Essas são algumas das premissas porque é tão importante dormir à noite. Ok? Então, daí nós vamos realizar a compreensão do texto. A pergunta de número 1. Qual é o objetivo desse texto? Vocês vão anotar se o objetivo desse texto é esclarecer porque temos necessidade de dormir ou se é explicar que as moscas também dormem. Qual é o objetivo desse texto? Depois disso, releia esses trechos do texto. Ele é autorregulado, ou seja, quanto menos se dorme, mais é preciso dormir. A palavra ele é autorregulado. Essa palavra ele está substituindo qual palavra? Ela está no lugar de que palavra no texto? A que palavra ele está se referindo? É a palavra cérebro ou a palavra sono? Depois, o próximo trecho.
Quanto mais eles trabalham, mais produzem adenosina, que vai se acumulando no cérebro. Então, a palavra eles, quanto mais eles trabalham. A palavra eles está substituindo que palavras? É a palavra neurônios ou a palavra células? Quanto mais eles trabalham, quem trabalha? Neurônios ou células? Vocês vão selecionar a alternativa correta. 3. De acordo com o texto, o que são neurônios? São as substâncias eliminadas durante o sono ou são as células do cérebro? Caso vocês não relembrem, retomem a leitura do texto e marquem qual é a alternativa que se refere o que são neurônios. São substâncias eliminadas durante o sono ou são as células do cérebro? 4. Por que o sono é autorregulado? Porque quanto menos se dorme, mais é preciso dormir? Ou porque quanto menos se dorme, menos é preciso dormir? Então, vocês vão marcar qual é a alternativa que corresponde à autorregulação do sono. Depois, a pergunta de número 5. Relacione a causa com as consequências de noite bem dormidas ou não. Então, vocês vão marcar. Não dormir causa o quê? Qual é a consequência de ficar sem dormir? Causa sonolência, sensação de cansaço, não encontrar palavras, dificuldade de fazer contas de cabeça ou o cérebro acorda fresquinho. Depois, a letra B, acúmulo de adenosina. Qual é a consequência? A sonolência, a sensação de cansaço, não encontrar palavras, dificuldade de fazer contas de cabeça ou o cérebro acorda fresquinho. E por fim, dormir. Dormir, qual a consequência de dormir? Sonolência, sensação de cansaço, não encontrar palavras, dificuldade de fazer as contas de cabeça ou a consequência de dormir era o cérebro acordar fresquinho. Então, essa é a atividade de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Pelo WhatsApp, eu estarei aqui sempre à disposição de vocês. Então, começou a fazer atividade, surgiu qualquer dúvida, me chamem. Tenha uma boa noite e até amanhã.